Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e faço um trabalho com autistas há mais de 10 anos. E hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com o professor, Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, que é bastante coisa, que ele vai trazer bastante informação legal pra gente, e a intenção desse canal justamente é isso, é trazer informação para você que é pai, para você que é mãe, para você que é profissional e que trabalha com a área do autismo, que quer conhecer também a área do autismo. A intenção desse canal é levar justamente essa informação. Então, eu estou aqui comigo, o Dr. Lucelmo, ele é doutor em educação, ele faz pós-doutorando em educação especial, ele é um pesquisador sobre inclusão da pessoa com autismo e é pai do Benício, que é autista, de 9 anos. Professor Lucelmo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E eu gostaria que você falasse um pouco com a gente sobre essa realidade do Brasil na questão da inclusão. Como você é um pesquisador em inclusão, tenho certeza que você traz muita informação, tanto lá de fora, quanto as necessidades reais do Brasil. O que a gente pode fazer na prática, no real, que já tem, que existe, que você já traz de experiência aí de muito tempo nessas suas pesquisas. Então, há um problema muito sério na questão da inclusão. A inclusão surgiu na década de 90 com força, a partir de Salamanca, 94, e desde então o Brasil fez uma legislação que obriga as crianças a serem matriculadas na escola regular, mas não deu suporte para isso. Então, é uma inclusão que na verdade é uma exclusão. Nós tínhamos nas escolas especiais algum tipo de saber especializado, com todos os problemas também, mas essas crianças foram colocadas na escola regular sem que houvesse um suporte real, infelizmente. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, eu não estou dizendo que não tem que ter inclusão, tem que ter inclusão, com certeza. Acho que a inclusão é o melhor cenário. Sou um defensor da inclusão, mas nós precisamos de suporte para isso. Essa é a questão, essa é a nossa busca. E há dois problemas, acho que centrais nesse processo. Na formação. O primeiro é a formação ruim. Então, faz algum tempo já que o MEC esculhambou, a coisa da reconhecimento de curso, de pós-graduação principalmente. Então, as pessoas fazem pós-graduação 3 em 1, em 6 meses, daquele jeito que você não aprende nada, depois fala, sou pós-graduado, tenho sei quantas pós-graduações. E na verdade você vai ver, não sabe nada. Esse é um primeiro problema, de formação, porque, por exemplo, para participar do processo da inclusão, como professor de educação especial, você tem que ter uma pós. Porque é suposto que numa pós você vai aprender uma coisa, mas isso não é um fato, não é real. Então, as próprias faculdades também estão comercializando isso de uma forma, a graduação também de uma forma equivocada, E aí você tem o segundo problema, que são as boas universidades, que fazem bons cursos, exclusivamente teóricos. Então você vai lá, fala de Salamanca, você sabe todos os artigos de Salamanca, mas você não sabe nada de fazer em sala de aula. Que é um segundo problema, que grandes universidades, com gente com muito boa formação, reproduzem esse tipo também. Porque nós, no Brasil, temos dificuldade com essa parte mais tecnológica, de manejo mesmo, de aprender o que fazer, de prática. Não é só exatamente prática, é também teoria, mas teoria de manejo, teoria tecnológica, de como ensinar, de processos práticos nesse sentido. Então, esses são os dois problemas. Então, o que nós temos é uma farsa, porque assim, o pesquisador tem um problema que ele acaba se especificando e se limitando ao assunto. Então, o que eu entendo é a inclusão de pessoas com autismo. Pessoas com autismo têm na escola o acesso ao atendimento educacional especializado, aquelas 2 horas, 4 horas, geralmente em grupo. Aquilo para autismo não tem eficácia. E não estou chutando. Nos Estados Unidos é muito comum, e na Europa também, fazer pesquisas de meta-análise para ver o que funciona e o que não funciona, para orientar os serviços públicos. O que é meta-análise? Deixa eu dar um exemplo. Um remédio. Eu acho que uma coisa é bom para uma certa coisa. Aí 10 pessoas fazem pesquisa. Numa pesquisa, as pessoas ficam ótimas, maravilhosas. Nas outras, elas morrem. Eu pego essa uma que eles melhoraram e falo, esse remédio é excelente. Muito bom, tem aqui uma pesquisa científica provando. Ora, o que a meta-análise faz? Pega todos os estudos sobre aquilo e faz um balanço. Se eu fizer um balanço, eu vou ver que o remédio não é bom. Eu fiz uma brincadeira aqui que eles morrem, ou não funciona, que as pessoas não melhoram. Então eu consigo, neste balanço, saber que aquilo não é bom. Então esse balanço, digamos assim, extremamente rigoroso, se chama meta-análise. Então, as meta-análises nos Estados Unidos e na Europa, todas, sem exceção, indicam que 2 horas de nenhuma intervenção funciona para a pessoa com autismo.
nem 5 horas, nem 10 horas, nem 15 horas. Para a pessoa com autismo, a intervenção precisa ter 30 horas, mas o ideal é 40 horas. Esse é o adequado, né? Então, veja, nós estamos muito distantes disso, porque a escola, como ela não está orientada a partir dessas abordagens que têm eficácia, elas não contam essas 40 horas. E a sala de recurso também não conta, então não está tendo uma inclusão verdadeira. A inclusão hoje é uma obrigação legal e o pessoal empurra com a barriga. É uma lei que existe, mas que não é cumprida, né? Na realidade, não tem meios hoje, né? Aliás, tem meios, né? Que a gente vai falar sobre isso, para que a gente comece a mexer nessa engrenagem, porque é uma engrenagem que precisa ser mexida, né? E eu vejo assim o grande sofrimento da criança com autismo, porque eu trabalho com essa realidade. Essa criança, ela está num contexto escolar que ela não existe, e ela está ali, e ali ela está passando. O que é mais angustiante para os pais é o tempo que está passando. Exatamente. Está passando o tempo, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, e essa criança está ali. E esperando que o momento dela despertar para a vida, porque é isso que a gente escuta, né? Tem um momento que a criança vai despertar. Isso, esses papos, né? E a intervenção propriamente dita não acontece, e a intervenção correta. Isso que é uma coisa importante que você chamou a atenção, né? Quanto antes, mais eficaz. Com certeza. A gente tem um período de plasticidade cerebral, por volta dos 2 anos, um período crítico. Esse período não é mais recuperado. Ou você intervém ali, você pode intervir na frente, tem eficácia, mas nunca com aquela eficácia. Então, nós não temos acesso aos conhecimentos. Vou dar um exemplo aqui, bem óbvio. Crianças com autismo, recorrentemente, muitas delas têm crises agressivas, heteroagressivas ou autoagressivas. Toda escola, se ela é inclusiva, todo mundo que trabalha na escola devia ter um curso de segurança em crises agressivas para pessoas com autismo. Tem protocolo nos Estados Unidos, isso é comum, lá há protocolos. No Brasil, há a Escola Pauliceia, que é uma excelente escola para inclusão, que todos os funcionários têm esse curso. Toda escola pública precisava ter. Por que não tem? Tem funcionário público para fazer esse curso, precisa fazer todo dia. Então não tem porque não acessa o conhecimento. Então, como é que você pode? Uma escola que é inclusiva, se você tem uma criança que tem uma crise agressiva, de duas ou você não faz nada, e aí você pode colocar a criança em risco ou você pega a criança de qualquer jeito, e aí você imobiliza a criança e pode matar a criança. Pode matar mesmo, porque nós temos vários casos de morte nesse sentido. Então, é uma exclusão, não tem uma verdadeira inclusão. E aí, assim, o NATEA, que é o Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo, é uma entidade que vem propondo abordagens baseadas em evidências científicas. Esse é o critério. Então, a nossa proposta, a gente propõe isso para as prefeituras, e aí, quando você recebe uma proposta dessa, você tem 2 opções. Você pode falar, eu não conheço essas abordagens que têm evidências, vou estudar. Ou então, você pega e fala mal de quem está propondo isso, né? Porque, em geral, é mais comum, né? Porque dá um trabalho danado estudar. E as pessoas, essa história de Salamanca, de papo todo, essas pessoas se acomodaram em certos espaços e não estão dispostas a correr atrás. E também é muito difícil no Brasil estudar, porque é caro, é longe, poucas universidades, esculhambação do ensino, como a gente falou, né? Qual que é a inclusão, qual o modelo que a gente defende? Eu defendi no dia 24 de agosto, eu apresentei na Assembleia Legislativa, lá na página do NATEA, então fica a dica para o seu espectador, né, seu público, para entrar na página do NATEA, vai descendo lá nos vídeos. Eu coloco o link no final, legal. no corpo desse isso, na descrição. Vídeo. E aí tem lá, vocês podem baixar o projeto inteiro em Word, ler e adaptar para a sua cidade, fazer como bem entender. A nossa proposta é assim, que quando a criança fique na sala de aula, ela seja acompanhada por uma pessoa que vai saber exatamente o que fazer com ela. Porque antes da criança entrar na sala de aula, ela vai ter sido avaliada por um profissional de análise do comportamento e vai ter, então, saber de uma maneira personalizada que habilidades ela tem, quais ela tem que desenvolver. Então essa pessoa que vai acompanhar sabe o que ela precisa ensinar, sabe quais habilidades precisa desenvolver. E no contraturno, ao invés de fazer um atendimento de sala de recurso, faz um outro atendimento individualizado de mais 4 horas com uma pessoa que recebe uma formação específica para isso. Nos Estados Unidos isso já está bem regulamentado com a formação. São 40 horas de formação, já tem tudo que a pessoa precisa aprender nessas 40 horas.
Então, a prefeitura pode, por exemplo, trabalhar com um professor ou um estagiário, como ela entender, né, como for a realidade do local. E aí você tem 4 horas na escola que passa a contar com uma intervenção água, porque vai ter uma pessoa lá com o programa para aplicar, e 4 horas além da escola no contraturno. Ou seja, no conjunto vão ser 40 horas, que é o ideal. Além disso, o que a gente propõe é que os pais também aprendam. Em São Paulo tem um negócio incrível, que é o Centro de Autismo e Interação Social da USP, é o CAIS. Pena que tem uma fila de espera muito grande, mas esse modelo que a gente está propondo, né? Que é assim, você vai lá, a criança vai lá, né, faz os programas para ela, e ela recebe um pouco de intervenção, e os pais aprendem a intervir. E aí os pais intervêm na frente dos psicólogos, os psicólogos vão corrigindo os pais, e aí tem os pais fazendo certinho. E acho que uma coisa importante, né, é que tudo que a gente está propondo, tudo é baseado em evidências científicas. Então, programas comportamentais funcionam, isso está provado por evidência. Todas as meta-análises, sem nenhuma exceção, no mundo inteiro provaram isso. A avaliação que a gente está propondo, por exemplo, pode ser com o VIB-MAP, que é um dos protocolos de avaliação que está cientificamente validado, inclusive no Brasil, de 2016, com o Celso Ruiz e a Martoni. Esses aplicadores, eles vão estar aprendendo alguma coisa que já está demonstrado cientificamente que os ensina a fazer. Depois eles vão ter que fazer, para a gente garantir que eles estão fazendo correto, tem procedimentos a gente chama de integridade, 2 procedimentos que a gente propôs que estão validados cientificamente. Eles vão ter 2 horas de supervisão com a pessoa que escreveu o programa. Por que 2 horas? Porque esse é o tempo validado cientificamente. A gente não pode chutar. Por que a gente não pode chutar? Porque a criança perde a vida dela. A criança deixa de falar, a criança deixa de viver uma vida plena, cidadã. Então a gente não pode, a gente tem que parar de ser amiguinha, de brincar de inclusão. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, então não estou propondo alguma coisa que estou vendendo. Eu estou propondo uma coisa porque eu sei que funciona, porque eu sou um cientista, porque eu sou um pai, porque o meu interesse, acima de tudo, é considerar meu compromisso com as crianças com autismo. E elas precisam muito, muito. As pessoas estão preocupadas com seus cargos, com suas posições de conveniência. Eu digo que a gente propõe inclusão baseada em evidências, enquanto o que está vigorando é uma inclusão baseada em conveniências. A gente precisa mudar isso urgente. Gente, desculpa, porque a gente está aqui na igreja, desculpa aí. Mas olha, o que é interessante é que essa possibilidade está sendo criada, gente, e ela existe, né? Então, eu aconselho você, eu vou colocar, né, na descrição desse vídeo esse link, esse trabalho que já existe, né? E está disponível, você pode pegar esse modelo e adaptar, né? Não pode pôr seu nome, nós só queremos que o negócio funcione, não queremos nome, não queremos ego, não queremos contrato, não queremos nada. Porque eu acredito muito, né, que muito mais do que somente fazer, né, todas as técnicas, todas as teorias, todos os trabalhos de inclusão, é a gente ter um olhar de inclusão. E isso faz toda a diferença quando você enxerga que além daquela criança que tem o diagnóstico do autismo, existe um ser humano que tem todos os direitos e que está sendo privado desse direito. Né? E quando a gente tem um olhar de inclusão, a gente tem uma escola inclusiva, uma família inclusiva, uma sociedade inclusiva, que essa, eu não chamo de utopia, porque pode ser uma coisa que não aconteça, mas é uma luta diária, porque é necessário, faz parte, né? Há quanto tempo você convive com o autismo? 9 anos. 9 anos. Quer dizer, isso com meu filho, porque eu sou professora, mas sempre, como professora também, convivo com pessoas com autismo, sou professora da escola que é inclusiva também, né? E eu não tenho filho com autismo, mas eu convivo há 12 anos com essa realidade. Toda a minha formação foi por conta do autismo, né? E eu vejo assim, dentro da minha história, se você passar um filme na tua história, você vê as evoluções do teu filho, eu vejo as evoluções das crianças que eu atendo. E cada coisa que eles alcançaram, porque houve oportunidade, porque deu-se para eles a oportunidade, o incentivo, o estímulo correto, na maneira correta, e se acreditou naquela criança, a criança evoluiu. E o que eu mais escuto, que me deixa muito angustiada, ele não vai aprender. Ele não vai ser Ele não aprende porque ele é autista. Ele não é alfabetizado porque ele é autista. Ele não vai ser alfabetizado porque ele é autista. Ele não consegue aprender. Então eu costumo dar para ele o que ele gosta de fazer, porque ele não é capaz. E quando eu rotulo que ele não é capaz, daí a criança ela não tem chance mais. Né? Então ter um olhar inclusivo é você olhar além do autismo.
olhar além do autismo, que ali tem um ser humano e que surpreende, gente. Eu sou uma pessoa que pode dizer que eu fui surpreendida de todas as formas por crianças autistas agressivas, como a gente diz, ou severas, por crianças autistas que ninguém dava nada e que hoje estão alfabetizadas, que hoje são crianças incríveis, inteligentes. Então, eu acredito na inclusão. A intenção, nós estamos aqui, a gente está num curso desse final de semana, né? Falando sobre isso, né? Com quantas pessoas? 3.000 pessoas? Mais de 3.000 inscritos, foi impressionante. Né? Foi impressionante, né? E eu fico feliz de ver, assim, as pessoas buscando esse conhecimento. Aqui nesse final de semana, né? Nesse dia, vai ter também sábado, né? Então, nós marcamos para terça, para sábado na Câmara, mas aí lotou rapidamente, já tivemos que marcar esse segundo, que é hoje, e na terça-feira que vem, aqui na Igreja da Cidade, São José dos Campos, mais de 3.000 pessoas inscritas. Quem quiser vir na próxima semana... Não, porque é o mesmo curso, é hoje, esse é o ano que vem. Então quem não veio hoje, é o ano que vem, já é. É a continuação, mas vai ter outras oportunidades. Com certeza. Para falar o quê? De inclusão. O nosso mundo ele precisa se tornar um mundo incluso, mas para o mundo ser incluso eu preciso ser uma pessoa que inclui. A inclusão não começa com o outro, ela começa com você que está assistindo. E talvez com você, pai, que está assistindo, que não se inteirou ainda das necessidades do seu filho, busque conhecimento, busque informação. Para você, professor, terapeuta, que está vendo esse vídeo, que tem informação disponível. Né? Há 10 anos atrás não tinha disponibilidade de informação, hoje tem muita coisa é gratuita. Dizer que não sei, hoje não é mais desculpa. Dizer que não posso, hoje não é mais desculpa. Nós podemos, e quando a gente quer, a gente consegue. Eu queria agradecer imensamente, né, esse vídeo, pena que é muito curtinho, mas eu quero dizer também que vai ter o Congresso Nacional Online sobre autismo, né, sobre prática, sobre aprendizagem do autismo, e uma das palestras vai ser do professor Lucelmo, doutor Lucelmo. Eu vou estar dando uma palestra, eu já falei sobre isso, e uma das palestras vai ser sobre água, ou tema isso, então esse projeto que eu falei bem rapidamente aqui, lá eu vou destrinchar, colocar de maneira bem específica, bem detalhada. Então, ele vai estar falando sobre aba, né? A aba como articuladora da inclusão. Como articuladora da inclusão. Vai ser fantástica essa palestra. O congresso começa dia 25, vai ser 100% online, 100% gratuito. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo um link para você se inscrever no congresso. Esse é um dos palestrantes, gente, vai vir muita coisa boa. Informação nunca é demais. Busque informação, busque meios, que eu tenho certeza que o seu filho, o seu aluno, né, o seu paciente com autismo, ele vai evoluir muito com a sua interação, com a sua inclusão. Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo e gratidão.